Olá, pessoal. Gilberto Martins passando por aqui para compartilhar com vocês uma reflexão importante sobre o governo Lula e a relação com as Forças Armadas do Brasil, principalmente o Exército. Uma notícia de hoje dá conta de que a cúpula das Forças Armadas acompanha com apreensão os sinais emitidos pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, sobre seu possível desejo de deixar o comando da pasta. Essa notícia, quem publicou foi a Bela Megali em sua coluna no jornal O Globo. E a gente, rapidamente, quer fazer algumas reflexões com vocês. Com muita tranquilidade, mas de forma incisiva. Incisiva. O Múcio Monteiro é um cara lá da Arena. Vocês sabem que a Arena foi criada em 65, logo depois do golpe que foi dado em 64. Eles acabaram com os partidos políticos existentes e criaram apenas dois. Um, o MDB, da oposição consentida pela ditadura, e o Partido da Situação, a Aliança Renovadora Nacional Arena. O Múcio era da Arena. Só para você entender um pouquinho, lembrar, talvez, de onde esse cara vem. Então, um cara muito ligado aos militares. Mas dizem os jornalistas entendidos do assunto que também é amigo do Lula. O Lula confia nele. E a relação da esquerda com as Forças Armadas nunca foi boa. Principalmente durante o período da Dilma, quando a Dilma criou a Comissão Nacional da Verdade. E isso criou um ódio, ou pelo menos aumentou o ódio que já existia de uma parte das Forças Armadas contra a esquerda brasileira, contra o PT, contra a Dilma, contra o Lula. Isso é fato na história recente do país. O certo é que agora, com esses cortes de gastos, o governo foi obrigado, e na minha opinião, acertadamente, a incluir as Forças Armadas. E isso, segundo a Bela Megali, é um dos motivos. É claro, eu não acho que é só isso. As Forças Armadas têm um lado. E não é o lado da esquerda, não é o lado dos trabalhadores, não é o lado dos movimentos sociais, não é o lado do PT, do PCdoB, do PSOL, do Lula. Para muitos analistas, as Forças Armadas é o maior partido da alta burguesia brasileira. O golpe de 64 não foi um golpe militar apenas, foi um golpe civil-militar. Lá estavam os donos do capital ajudando os militares a dar o golpe e instalar a ditadura militar, que durou 21 anos. Então, as ameaças que eles estão fazendo aqui, vou mostrar agora, ao governo Lula, as ameaças da cúpula militar que a Bela Megali se refere na coluna dela no jornal o Globo de hoje, não é apenas por essa questão do Múcio sair e eles estão ameaçando começar do zero a relação com o governo. Não é porque o Lula incluiu os militares no corte de gastos. Não é só por isso. É por isso, mas não é só por isso. Isso é um histórico. Então, o trabalhador brasileiro e a trabalhadora, na minha visão, precisa conhecer as Forças Armadas do Brasil. As Forças Armadas do Brasil, com raras exceções, defendeu e defende e vai defender, se não passar por uma mudança radical, estruturante. Vai continuar defendendo a alta burguesia brasileira contra os interesses do país. Interesses do país. Eu afirmo isso sem nenhum medo de errar. O Lula está aí. Aí eu vou terminar, vou mostrar a matéria e termina. O Lula está aí na maior luta do mundo. Contra tudo e contra todos. Contra a grande mídia. Aliás, a mídia que está contra ele. O Congresso contra o Lula, no geral. O sistema de justiça, tudo contra o Lula. Quem que está ao lado do Lula agora? Então, numa situação, num cenário político dificílimo, vencemos umas eleições dificílimas, estamos governando com a maior dificuldade do mundo, e ainda tem mais essa. O governo Lula tem que administrar a vaidade, os golpistas dentro das Forças Armadas brasileiras. Vou mostrar para vocês rapidamente para a gente terminar.
Olha aqui, ó. Tá aqui a matéria, tá lá na Fórum. Cúpula militar ameaça Lula por saída de Múcio antes de última reunião ministerial do ano. Segundo a matéria, vai ter uma reunião hoje, dia 20 de dezembro, lá na Granja do Torto, entre Lula e os ministros. E segundo a Bela Megali, é a última participação do Múcio como ministro. Aí fala da origem dele, aqui, ó, beleza? Bacana. E aqui coloca alguns pontos que eu quero rapidamente passar para vocês. Segundo Bela Megali, Múcio teria confidenciado a interlocutores que a relação dos militares com o governo retrocedeu, especialmente por causa da inclusão das Forças Armadas nos cortes promovidos pelo pacote de ajuste fiscal. O ponto de maior tensão, no entanto, seria a decisão de rever os benefícios da aposentadoria dos militares, com a estipulação da idade mínima de 55 anos e tudo mais. É na caserna e nos clubes militares onde se encontram as células golpistas do chamado Partido Militar Brasileiro, organização clandestina que ganhou força com a ascensão de Bolsonaro ao poder. Além disso, há uma insatisfação de uma parcela da cúpula militar com o avanço das investigações sobre o golpe e o indiciamento de 25 militares da organização criminosa de Bolsonaro. A prisão de Braga Neto, um general de 4 estrelas, na última semana, teria dado indícios que a caçada aos militares golpistas vai continuar manchando a imagem da corporação. Para a cúpula militar, a saída de Múcio, principal interlocutor do Planalto, desmontaria todos os acordos já feitos com o governo Lula. Há ainda o temor sobre quem será o substituto de Múcio no cargo. Um dos cotados é o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, que sinalizaria a importância do Planalto em manter uma boa relação com os militares. No entanto, qualquer nome que não seja Múcio vai gerar desconfiança da cúpula militar, que tem no atual ministro e na equipe dele total confiança para a defesa de seus interesses junto a Lula. Então, gente, esses caras, eles não querem, por exemplo, eles deram o golpe, instalaram a ditadura em 64, cometeram todo tipo de crime, todo tipo de crime. Não foram punidos, foram perdoados com a lei da anistia de 79 e tentaram um golpe agora. Eu vou repetir uma coisa para a gente terminar. O Bolsonaro é um militar, expulso do exército, mas é um militar. Ele ganhou as eleições com um vice-militar, um general da reserva, Hamilton Mourão. Durante o governo, ele colocou mais de 8 mil militares dentro da estrutura do Estado brasileiro, dentro do governo dele. E, bem próximo dele, nos cargos importantes, colocou militares de alta patente, ou da ativa ou aposentado. Portanto, o governo do Bolsonaro era militar. A tragédia de 19 a 22 foi militar. A matança dos brasileiros na Covid foi militar. O aumento da inflação foi militar. A derrota do governo foi militar. A ineficácia, a incompetência, a corrupção foi militar. Do jeito que foi na ditadura militar. A ditadura militar foi corrupta o tempo inteiro, quase diariamente, minuto a minuto. Aí os militares se dão o direito de ameaçar o governo de um civil, de ameaçar o país. Qual é a moral que esses caras historicamente têm, e principalmente agora com a tentativa de golpe de altos oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Qual a moral que eles têm? Deveriam calar a boca. Cala a boca, cara. Me desculpa, gente, mas me revolta esse tipo de comportamento. Esses caras deveriam voltar para o quartel, calar a boca. Me desculpa. Comente aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fico muito puto.